coisas de outra maneira. E ela mostrou para Adão, e Adão começou a ver as coisas de uma maneira diferente. Muito bem? A visão foi contaminada. Veja, se é que eu posso falar, a primeira pergunta, ou uma das primeiras perguntas que Deus fez para a humanidade. Gênesis capítulo 3 e o verso 11. Veja a pergunta que Deus fez para Adão. E Deus disse: quem te mostrou? Quem te mostrou? Quem te abriu os olhos para esse lado? Quem mexeu na visão? Não foi do jeito que Deus fez. O homem não estava vendo o que Deus gostaria que ele visse. E isso tem continuado assim todo esse tempo. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos andar por vista, nós temos que andar por fé. E a fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir. Por onde que Eva e Adão perderam a visão de Deus? Pelo falar da serpente. Pelo falar eles foram contaminados. E agora a fé vem pelo ouvir, mas não ouvir a serpente, ouvir a voz de Deus. Deus quer mudar, Ele precisa mudar a nossa maneira de ver. Nós podemos sair daqui no final dessa SIAP, nós podemos sair daqui mais uma vez abençoado. E de novo eu digo, não é questão de comparação, é questão de união, é questão de soma. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É sobre a ministração de cada um dos pastores, de cada irmão. É sobre a nossa oração conjunta para Deus agir nessa SIAP, continuar agindo. É para que o véu seja tirado, é para que a glória de Deus seja manifesta. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem te mostrou que estava no comeste do veneno? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? A pergunta que Deus fez, quem te mostrou? Irmãos, os olhos desta terra, os olhos de todos os moradores da terra, todos, foram contaminados. Se não foram contaminados, por que é chamado o reino das trevas? Porque nas trevas não se enxerga como na luz. E Deus veio para nos transportar do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Deus quer tocar nossos olhos. A nossa maneira de ver pode ser mudada, pode ser purificada, porque tudo é puro aos olhos daqueles que são puros, mas nada é puro aos olhos dos impuros, e Deus quer purificar, e nós precisamos deixar Deus fazer isso. Me parece que lá no Éden teve um desvio da visão. Quando a serpente falou, e quando a serpente falou, não é desse jeito, não é assim, não é bem desta maneira. Deus sabe que no dia que dela comer, se Abraão é um desvio. Foi um desvio. Mas existe alguma coisa que nas estradas chama variante, quando dá um problema na estrada, essa variante, ela te pega e ela volta ao mesmo caminho. Sabe? E desde daquela época que o homem foi contaminado e pecou e foi separado, destituído da glória de Deus,
qualquer desvio que ele faz é só uma variante. Ele volta no mesmo caminho. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus não é aquele caminho. A Bíblia diz que há caminho que ao homem, porque parece direito. Ele aposta que é direito. Ele vê que é direito. Ele está convencido que é direito. Assim como Gease estava convencido que ali estava tudo perdido. Mas Eliseu orou e disse: Senhor, abra os olhos desse moço. Lucas capítulo 10, e verso 26. Posso tomar dessa água? Pastor Eli falou sobre alguns personagens bíblicos deixando a unção. E eu estou pegando a unção que foi deixada aqui nesse púlpito, até da garrafinha. E quase que eu pedi, irmão Israel, a cadeira dele. Pegar todo tipo de unção possível. Glória a Deus. Lucas capítulo 10, verso 26. Jesus disse àquele doutor da lei: o que está escrito na lei? E como lês tu? Por que Jesus perguntou, como lês tu? Por quê? Porque a maneira de ver faz diferença. Por que não basta só ter livro, capítulo e versículo? Porque o que está escrito lá está escrito para todos a mesma coisa, mas a interpretação diferente, a maneira de ver diferente. E o que é a palavra de Deus? É aquilo que está escrito ou aquilo que eu leio? Não precisa ser associação. Eu não preciso, o Espírito Santo não veio para nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo veio para ser os nossos olhos. E Jesus falou: a palavra que eu vos tenho dito, elas são espírito e vida. É a palavra de Deus que vai ungir nossos olhos. É a palavra que nós dermos ouvidos, a palavra de Deus é que vai fazer a diferença. É isso que irá abrir os nossos olhos. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, versos 12 ao verso 15. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. O Espírito de Deus vem para nos guiar a toda a verdade, mas o Espírito do mundo guia de outro jeito. Os nossos olhos foram contaminados, nós estamos sendo guiados por esse mundo. E quando digo nós, entenda o sentido da pregação, tá, irmãos? Tá, por favor. Mas o Espírito que provém de Deus, mas, pastorando, o Espírito que provém de Deus, que flui, que é da parte de Deus, para que pudesse conhecer que o que nos é dado gratuitamente por Deus. Próximo. As quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina. Presta atenção, o tempo todo vai fazer a visão do homem e a direção de Deus. Aquela árvore do jardim do Éden não era a árvore do mal. Era a árvore do bem e do mal. Era misto. Nós não queremos aceitar coisas más, mas como se for misto, há uma possibilidade. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Comparando coisas espirituais
com as coisas espirituais. Não comparando coisas espirituais com coisas carnais. O próximo. Ora, o homem natural, o homem que ainda não foi tocado por Deus, o homem que Deus não abriu os olhos dele ainda, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Por quê? Porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem, e nós não podemos andar por vista, mas por fé. Há muitas pessoas ainda, não importa o seu cargo na igreja, que precisam ser tocados por Deus. Mas, pastor, eu já fui tocado por Deus. Eu acredito piamente. Mas, uma vez Jesus tocou os olhos de um cego e perguntou, veio, e ele falou, vejo o homem como árvores que andam. Foi tocado por Jesus, mas ainda não via como deveria ver. Via mais ou menos. Mas Jesus tocou ele segunda vez e perguntou, vês? Ele falou, agora vejo claramente. Deus está aqui essa tarde para tocar-nos mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. E nós podemos sair daqui completamente curados, sem influência deste mundo. Nós não vamos conformar com as coisas deste século, com as coisas deste mundo. Mas enquanto Deus não toca nossos olhos, nós só conseguimos ver aquilo que um homem natural vê, mesmo que o homem tenha boas intenções. Aleluia, aleluia. Verso 15. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. A questão, irmãos, é que para nós sermos espirituais, nós temos que ver as coisas guiado pelo Espírito Santo. Nós somos batizados nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou entrar nesse assunto, mas o importante não é só o nome. O importante é o nome e o em nome. Porque isso traz autoridade para fazer. E nós somos batizados com o Espírito Santo, nós nascemos do Espírito. Mas a Bíblia não diz que aquele que é batizado com o Espírito é filho de Deus, mas diz que os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Há muitas pessoas que já foram batizadas com o Espírito Santo, mas ainda não foram guiados. E o Espírito Santo vem para nos guiar a toda a verdade. Ele vem para abrir os nossos olhos, para que nós possamos, porque senão nós continuamos sendo homens naturais, e o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo. A minha vontade, irmãos, era de abrir o microfone para os irmãos fazer perguntas, porque eu sei que algumas coisas que nós estamos falando é difícil de compreender, ou difícil de aceitar rapidamente. Mas nós não temos tempo para isso. Então, eu vou continuar, mas eu sou todos ouvidos, para a gente tentar esmiuçar isso, pormenorizar isso. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé, e não por vista. Eu, nessa tarde, pastor Antônio Carlos, pastor Toninho,
Eu preciso ter meus olhos tocados por Deus, vez após vez. Eu não posso estribar, porque um dia Jesus me tocou, um dia eu chorei, porque um dia eu fiz, ou um dia... Não, eu quero continuar agindo, Deus. Agindo, não agindo, agindo Deus, quem impedirá? Isso quer dizer, irmãos, que andar por vista choca com andar com fé. Choca. Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual... Não está falando só daquele dia, aquele dia todos os olhos vão ver, todo o joelho vão dobrar, toda língua vai confessar, mas vê o Senhor hoje. A santificação vem para purificar a nossa maneira de ver as coisas. E sem a santificação, ninguém verá. Não terão olhos para as coisas de Deus. Então Jesus pergunta, o que está escrito, e como lês tu? Lá foi escrito pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor. Mas eu quero interpretar com o meu espírito particular. Então vai haver choque. Mas, com a santificação, os nossos olhos serão purificados e nós começamos a ver a glória do Senhor. E aquele que começou em nós a boa obra é poderoso para completar até aquele dia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe por que eu uso óculos? Eu uso óculos para eu enxergar melhor de longe. Eu sou igual o pastor Lidomar. Ele falou, cadê o irmão pastor Toninho? Eu estava ali. E ele está, cadê o pastor Toninho? Aí ele pegou o óculos dele e falou, eu também uso óculos para isso. Sabe o que é o óculos para mim? É uma correção da minha visão. Eu leio sem óculos. De pertinho eu leio sem óculos, sem problema. Mas para longe, certa vez eu tinha que viajar de Belo Horizonte para... Como é que chama aquela cidade da perto de Búzios? Que tem água fria demais, como é que chama lá? Cabo Frio. Era aniversário de uma irmã da igreja. E ela, a família dela estava lá, e eles queriam que nós estivéssemos lá para cantar parabéns para ela e para orar por ela, no dia do aniversário dela. Então, eu tinha mais coisas para fazer, eu saí de Belo Horizonte 4 horas da tarde, para ir para Cabo Frio, no Rio de Janeiro, em Pastor Hélio. Então, eu tinha um cadete na época. Eu falei com a minha esposa, querida, eu vou andar. Eu não posso tirar os olhos da estrada. Você sabe como é que são meus olhos. Então, eu vou andar e você vai lendo as placas para mim, porque eu nunca fui lá para a região dos lagos. Eu nunca fui. Eu só sabia ir até no pedágio, depois da Serra de Petrópolis. Falei, até ali você não precisa de ler nada. Dali para lá você lê tudo. Porque se você deixar passar uma placa, aí eu estou. E nós precisamos chegar antes de meia-noite, porque o aniversário vence, né? Aí eu estou. Passou a placa. Querida, o que está escrito na placa? Não deu tempo de ler. Eu tinha 2 escolhas, ou dar minha volta para a minha placa e perder tempo, ou continuar na estrada, até torcendo para ter uma outra placa. Bom,
Graças a Deus nós chegamos lá, viu? Antes de meia-noite. Bom, eu gostaria muito que não houvesse resistência aqui neste lugar sobre o que eu estou pregando. Não porque seja eu que esteja pregando, por favor, entenda bem. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando eu estou pregando a palavra de Deus, eu não preciso de palmas da igreja, eu não preciso de amém. Se eu sei que eu estou na vontade de Deus, eu vou. Eu vou. É claro que as palmas ajudam. Irmão Jesus, quando estou pregando, ele fala amém. O amém ajuda. Mas eu preciso ser movido pelo Espírito Santo. Eu preciso caminhar na palavra. O resto é placa na beira da estrada. Se vê, viu? Se não vê. Atos capítulo 9, verso 17 e 18. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. A minha pergunta é, Ananias queria lá orar por Paulo de boa vontade? Não. Ele só via Paulo, a figura que ele via de Paulo era de alguém que nem merecia oração. Era ou não era? Mas depois ele foi. Verso 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Eu sei que Saulo ficou cego quando aquela luz brilhou. Eu sei que ele ficou cego dos olhos materiais. Mas isso aqui, para mim, não representa só uma recuperação da visão material. Mas eu creio que todos nós precisamos que caia dos nossos olhos escamas. Escamas que o mundo colocou, que o pecado colocou, que contaminou a nossa visão e que nós não conseguimos ver a glória do Senhor. Nós conseguimos ver o exército da Síria, nós conseguimos ver carros, o exército, mas quando cai a escama do olho de Geazi, ele vê carros e cavalos de fogo. E esses carros e cavalos de fogo não estavam em torno dos montes, estavam em torno de Eliseu. Não importa o que está acontecendo lá fora, existe uma proteção aqui, ó. Nos homens e mulheres de Deus. E se nós vermos isso, se nós começarmos a ver a importância da igreja, nós não vamos ficar questionando coisas. Nós não vamos, como se foi ensinado aqui hoje, não vamos ficar fazendo só aquilo que pode trazer salvação, mas eu vou fazer aquilo em gratidão, porque eu já sou salvo em Cristo Jesus. Não se pode brincar com a igreja de Deus. Deus está abrindo nossos olhos. Glória a Deus, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 a 7. Nicodemos era o quê? Ele era um príncipe dos judeus. Príncipe não é filho de rei. Príncipe é um dos principais. É uma pessoa notória, que tem destaque. Agora, ele, com o conhecimento que ele tinha de mestre em Israel, não tem nada a ver com mestre Israel, tá, Israel? É mestre de Israel.
Ele achava que ele sabia coisas. E ele foi procurar Jesus. Passa, por favor. E esse foi ter com Jesus, foi ter de noite. De noite, entendeu? De noite. De noite você não enxerga bem. Mas ele achava que ele enxergava bem porque ele era um dos principais dos judeus. E ele, querendo mostrar que ele enxergava bem, ele falava, diz, Rabi, mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele estava mostrando que ele sabia algumas coisas. Mas Jesus sabia que ele precisava de cura dos olhos. Verso 3, e Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode? O homem natural não pode compreender. Aquele que não é nascido de novo não pode ver o reino de Deus. Nós podemos dar salto mortal aqui, nós podemos colocar a figura no data show, nós podemos ilustrar de qualquer maneira, mas se não nascer de novo, não consegue ver, irmão Israel, o reino de Deus. Pode achar bonita a explanação, pode achar convincente, mas se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus falou isso com ele. A primeira coisa que Jesus falou, ele veio de noite não se vê bem, o entendimento dele diante de Jesus, que era a luz do mundo, o entendimento dele, por mais que ele era mestre, era noturno, e Jesus de cara falou para ele sobre que não podia ver o reino de Deus. Continua, por favor. E disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe nascer? Ele não sabia mesmo. Ele não conseguia ver mesmo. Jesus falando com ele, e Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é? O que é nascido da carne é? Presta atenção aqui em mim, olha. O que é nascido da carne tem escama nos olhos. O que é nascido da carne não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas o que é nascido do Espírito, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. A visão corrompida da humanidade levou ela à morte. O dia que pecaram, certamente. Mas a palavra de Jesus é Espírito e vida. Não te maravilhes de te ter dito, necessário. Necessário, não é bom não, é necessário. Há uma necessidade de Deus tocar nossa visão. Quantos podem dizer amém? Quantos deixam Deus tocar a sua visão mais uma vez? E aleluia. Há problemas na igreja, no meio das igrejas, eu não sei aqui no Paraná, mas lá em Contagem, que não deveria haver a falta de perdão, a disputa entre ministros, irmãos. Às vezes o ministro quer ser isso, e às vezes tenta rebaixar o outro para ver se deveria haver isso. Não deveria. Há uma necessidade de nascer de novo. Há uma necessidade de Jesus tirar as escamas de nossos olhos.
para que nós possamos ver de maneira pura. Há uma necessidade. E eu creio que Deus está proporcionando isso para nós. Aleluia. Primeira Pedro 2:9, por favor. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das... Estão entendendo? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixa Deus tocar seus olhos. Deixa Deus mudar sua visão. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é uma denominação. A igreja não é uma associação. A igreja é o corpo de Cristo. Marcos capítulo 8, verso 22 a 26. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e pondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Eu sei que nós temos nosso jeito de ver as coisas. Mas a pergunta é, o nosso jeito de ver as coisas é do jeito que Deus quer que nós vejamos? O que está escrito e como lês tu? Depois tornou a pôr as mãos nos seus olhos, e olhando firmemente ficou restabelecido, e já via ao longe distintamente a todos. Quando nós começarmos a ver as coisas distintas, sabe o que é isso, irmão? É revelação. E Deus, para te dar revelação, Ele tem que abrir seus olhos. O véu tem que ser tirado. Deus quer revelar. Revelar. Ele quer fazer isso. Há coisas que só Deus pode fazer. Eu não posso fazer. Seu pastor não pode fazer. Deus precisa tocar seus olhos. Aleluia. E mandou para sua casa dizendo: não entres na aldeia. Irmão, este mundo jaz no maligno. Este mundo jaz em trevas. Este mundo é conhecido na Bíblia como o império das trevas. E Deus quer resgatar pessoas do império das trevas, que não pode ver distintamente, que não pode ver claramente, porque nas trevas não dá para ver. E Ele quer trazer, transportar para o reino da sua maravilhosa luz. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 a 8. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Um pouco.
O homem era totalmente cego, totalmente cego. Aí ele viu, mas ficou um pouco ainda para ver, porque ele viu os homens como árvores. Um pouco de fermento faz levedar toda massa. Alimpai-vos do fermento velho. Por que do fermento velho? Porque quando éramos deste mundo, quando éramos a criatura, herdeiros do primeiro Adão, a maneira de nós vermos as coisas eram comprometedoras diante de Deus. Então nós temos que limpar do fermento velho, para que sejais uma nova massa, uma nova maneira de ver, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Glória a Deus. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, não com a maneira antiga de ver, não com a maneira antiga de visualizar, não com a maneira antiga de entender, não com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Os irmãos digam comigo, da sinceridade e da verdade, e da verdade, e da verdade. Vamos aplaudir ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, verso 2 e 3. E não vos conformeis com este mundo. Por que conformar com este mundo? Por quê? Porque a nossa maneira de ver nos permite isso, a maneira de ver do homem natural. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes eu já experimentei a boa, mas aquele que começou em nós a boa obra é poderoso para aperfeiçoar. Então, eu já experimentei a boa, eu não preciso de curtir, eu não preciso tentar convencer os outros, mas eu quero agora a agradável. E sem fé, é impossível agradar ao Senhor. E eu quero a perfeita, e aquele que começou em nós a boa obra é poderoso para aperfeiçoar, até no dia do Senhor. Deus está curando. 1 Reis, capítulo 16, e verso 7. Assim também veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa. Não é esse que eu quero. 1 Samuel, 1 Reis. 1 Samuel. Isso. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentas para a aparência. O homem desse mundo foi feito para ver aparência. O profeta do Senhor, ele deixou-se impressionar pela aparência do primogênito de Jessé. Então, até ministros precisam ser tocados por Deus. Nem para a altura, nem a estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Mas quando o Senhor criou o homem, Ele criou a sua imagem, a sua semelhança, e Ele viu que tudo era bom. Por que que o Senhor não vê como vê o homem? Porque o homem foi corrompido. O homem foi fermentado. Quem te mostrou que estava louco?
Como é que você chegou a ver isso? Os olhos foram mexidos, a visão do homem foi mexida. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O profeta Samuel era homem de Deus. Aleluia. Como eu vou dizer isso? Vocês já viram pessoa que alguém pergunta a ele, de 0 a 10, quanto você precisa de Jesus na sua vida? Quanto você falaria? 10. Mas aí você pergunta para a igreja, de 0 a 10, quanto que você precisa da igreja? A pessoa 2. De Jesus ele precisa 10, da igreja ele precisa 2. Mas a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Como eu preciso de Jesus 10 e da igreja 2? Como? Sabe por que eles respondem isso, apesar da sinceridade deles? É porque eles não estão vendo com os olhos de Deus. Ele ainda está contaminado com o fermento velho. Alguns falam assim, não, eu parei de ir na igreja, mas quer que eu te seja honesto? Falei, quero, fala. Não está me fazendo falta nenhuma igreja. Eu sinto a presença de Deus aqui em casa, eu leio, Deus fala comigo. Vocês já escutaram assim? Aqui também? Hã? Quer saber? Depois que eu parei de ir na igreja, as coisas até melhoraram um pouco para mim. Aí, irmão Israel, até o dízimo que eu dava lá, com o valor do dízimo eu paguei a prestação num carro. Eu estou bem. Pastor André, eu estou bem. Preocupa não. Apocalipse capítulo 3, verso 17 e 18. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, nem da igreja não me faz falta. Não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Romanos capítulo 12, versos 2 e 3, nós já colocamos. Volta lá, por favor. Não vos conformeis com este mundo. Isso é a visão deste mundo. Torna a voltar em Apocalipse, por favor. Verso 18. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e unjas os teus olhos com... A minha tradução diz, para que de mim compres colírio, compre, paga, para que vejas, Igreja Pentecostal Unida do Brasil, nós precisamos do colírio do Senhor,
Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos aplaudir ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 9, verso 3 e 4. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou-lhe o resplendor da luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Verso 8 e 9. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via. E guiado pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, não comeu, nem bebeu. Verso 12. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, que punha sobre ele a mão. Para quê? Tornar-se ver. Será que nós temos homens e mulheres de Deus aqui essa noite? Será que nós podemos fazer uma oração uns pelos outros aqui, para que escamas caiam dos olhos espirituais? Aleluia, aleluia. Verso 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Ananias não queria ir. Ananias tinha a visão dele pronta, a visão dele estava formada, ele estava conformado com a visão que ele tinha sobre Saulo, e ele não queria que nada mudasse disso, mas a Bíblia diz: não conformeis com esse século, não conformeis com este mundo. Aleluia. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Verso 17 e 18. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, o que nós estamos pregando aqui essa tarde é da vontade do Senhor Jesus. Nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E ele me disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou. Pastor Anderson, se uma coisa que eu pedi ao Senhor foi que me enviasse aqui, enviasse cada um dos que iriam ministrar, que nós pudéssemos vir enviados. Deixa eu falar para você o segredo de ser enviado. Ser enviado é ir em nome de Jesus. Uma pessoa pode ser batizada em nome de Jesus e não ir em nome de Jesus. Pode reunir 2 ou 3 pessoas que foram batizadas em nome de Jesus e elas não estarem ali em nome do Senhor Jesus. Estar em nome é estar sob o comando, sob a autoridade, sobre o envio dele. Ele falou para os seus discípulos, quando eles saíram, Jesus falou com eles assim: quando eu vos enviei, faltou-vos alguma coisa? O que eles falaram? Nada, Senhor. Muito bem. Ele me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantou, e foi batizado. Diferente de Nicodemos, né? Como pode um homem nascer de novo? Ali, quando caiu as escamas, já abriu a visão.
E ele já levantou e foi batizado. Verso 22. Saulo, porém, se esforçava muito, muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era... Será que mudou alguma coisa? Há pouco tempo atrás ele perseguia. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. E agora ele é o enviado. Jesus está aqui nesse lugar, irmão. Jesus está aqui. Aleluia. Aleluia. Ananias já era cristão. Ananias já era ministro. Mas ele precisava ser tratado por Jesus. Deus está tratando conosco nessa SIAP. Quantos sentem tratados por Deus? Quantos querem ver Deus operando? Irmão, antes, é claro, antes da operação tem que dar uma anestesia, né? Não é? Normalmente. Senão... E muitas vezes Deus permite anestesias. Mas tem muitos membros na igreja que só querem anestesia e não cirurgia. Mas o que conserta, o que cura é a cirurgia. A anestesia é só para aliviar, mas o que restaura, o que sara é a cirurgia. Operando Deus, operando Deus, operando Deus, operando Deus. Deixa Deus operar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e luz. E luz. Houve uma época que Adão e Eva não deixaram de andar sob a luz da voz de Deus para dar ouvido à serpente. Você sabe no que aconteceu. O Salmo 119, verso 130, diz que a exposição da tua palavra dá luz. A exposição, se você faz ela torcida, dá perdição. Certo? Paulo escreve coisas difíceis que os indoutos inconstantes torcem para a sua própria, mas ela na exposição certa, ela dá luz. E ela vai nos transportando do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Romanos 12 e 2. Esse mundo, irmãos, mostra as coisas diferentes. E é por isso que nós não podemos conformar com esse mundo. Provérbios 14 e 12. E agora eu estou igual o pastor Lindomar, já estou concluindo. No gerúndio, pastor Lindomar, no gerúndio. Há caminho que ao homem, quando parece, ele aposta que é direito, ele bate o pé, ele tem convicção que é direito. Mas o fim dele, caminho de morte. Por quê, irmãos? Porque eles andam por vista, não por fé. Se você deixar andar pelas coisas aparentes, você vai tropeçar, porque os escândalos são inevitáveis. Mas ai daqueles por quem vem o escândalo. Provérbios 4 e 1. Ouve, filhos, a correção do meus óculos. E os óculos do pastor Lindomar
são correção para nossos olhos. Ouve, filho, a correção do Pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência. Deixa Deus tocar nos seus olhos, corrigir a sua maneira de ver. O que está escrito, e como lês tu? Ainda em Provérbios 4, versos 18 e 19. Mas a vereda do justo é como o quê, irmãos? O que acontece com a luz da aurora? Ela fica lá parada. Mas o caminho é como a luz da aurora. Vai brilhando, mas só vai brilhando se você caminhar. Se você ficar parado, você pode ver o amanhecer do sol. Mas a luz da aurora, você tem que ir caminhando. E à medida que você vai caminhando, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tiramos o véu e não vamos colocar. Tiramos o véu e vai brilhando mais, e mais, e mais, e mais, e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como? Escuridão. Eles não conseguem enxergar a glória do Senhor. Só conseguem enxergar que estava nu, só conseguem fazer os aventais de folha de figueira. Nem conhece naquilo que tropeçam, nem sabem do que estão tropeçando, porque estão andando em trevas. Aleluia. Verso 25. Os teus olhos olhem direito. Tende os vossos olhos fitos no autor e consumador da fé. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Deus precisa tocar nossos olhos. Deus precisa corrigir a maneira de nós vermos as coisas. E para terminar, e agora é para valer, não é igual o pastor Lindomar, não, agora é para valer. Hebreus capítulo 11, verso 26 e 27. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como? Vendo o invisível. O homem natural não pode ver as coisas do Espírito. As coisas do Espírito é invisível, pastor Júlio, para o homem natural. Mas Moisés não temeu a ira de Faraó. E Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele tinha em mente. Quantos precisam que Deus toque seus olhos? Eu sei, irmãos, o que Deus está fazendo nessa SIAP. Eu sei o que Deus tem usado esses homens que têm chegado e nos abençoado com a palavra de Deus. Eu sei o que Deus está fazendo. Eu vejo Deus consertando coisas. Deus não está deixando pontas soltas. Aleluia! Ele tem tudo sob o controle. Ele é antes de todas as coisas. Deus bendito para sempre. Amém. Pastor Anderson, aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé essa noite, irmãos. Aleluia, aleluia. Vamos levantar um clamor para que Deus continue tirando-nos o fermento velho, para que Ele continue purificando a nossa visão. Aleluia. Aleluia, Senhor, abre os nossos olhos, ó Pai.
Abra os olhos do Espírito, ó Deus eterno, aos nossos líderes, pastores, Senhor, ao pai, ao marido, à esposa, aos nossos filhos, ó Senhor. Tira de nós toda a escama, tira de nós, ó Pai, toda a cegueira espiritual, tira de nós, ó Pai amado, a cegueira da incredulidade, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, que nessa tarde, pelo poder do nome do Senhor, pelo poder da palavra que foi pregada, escamas venham cair, dúvidas venham ser desfeitas, ó Pai. Os olhos sejam abertos a enxergar a vitória da igreja. Os olhos sejam abertos para vermos pela fé o arrebatamento da amada igreja do Senhor. Que os nossos olhos não estejam como o de Ló, firmado em campinas verdejantes, ó Pai, mas olhando para Ti somente, para o centro da Tua vontade. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, querido Deus, abre os nossos olhos nessa tarde. Abre os nossos olhos, ó Deus eterno. Aquele que está indo por um caminho mau, aquele que está indo pelo caminho da morte, aquele que está dando passos errados, não está enxergando o perigo, ó Pai. Abra os seus olhos, ó Deus. Abra os seus olhos, ó Santo, maravilhoso Deus. Aquele que tem colocado os olhos nas coisas deste mundo. Aquele que estão com seus olhos contaminados pelo mal, pela prostituição, pela pornografia. Aqueles que estão com os olhos, ó Pai, manchados pela cobiça. Abre, Senhor. Abre, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Não nos deixe ser uma igreja míope, ó Pai, ou com estigmatismo, Senhor, que não consigamos enxergar a longe, nem de perto de tudo que tem dado. Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia fala, irmãos, que os olhos são a candeia do corpo. A Bíblia fala que os olhos são o portal da alma. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo é mau. E às vezes nós temos olhado um para os outros, irmãos. Estamos cegos e emprestamos os óculos do inimigo, do diabo para olhar. Aí você olha para o seu irmão e só vê defeito nele. Tem muitos olhando para a igreja com os óculos de Satanás, só acusando a igreja. A igreja que é culpada do fracasso familiar, a igreja que é culpada do fracasso profissional, a igreja que é culpada pelo casamento. Nós precisamos olhar para a igreja, né, pastor Jorge, com os olhos do Senhor. Porque, irmãos, a igreja de Apocalipse, todas elas tinham seus defeitos. Todas elas. Da primeira de Éfeso, a última de Laodiceia. Mas mesmo assim, Jesus chamava ela de igreja. Meu corpo. Porque Ele conserta, Ele ama. E ninguém faz mal ao seu próprio corpo. Mesmo a igreja de Laodiceia, Ele chamou de igreja. E às vezes nós ficamos olhando dessa maneira. Olhe para o seu irmão com mais amor, com misericórdia. Deixe as qualidades dele brilhar, o Espírito de Deus brilhar. E para você que está passando aí grandes e terríveis provas, geralmente no momento das grandes provas nós ficamos cegos e não conseguimos olhar para Jesus e acabamos afundando. E é tudo uma questão de ponto de vista. Quando Cristo estava na cruz, os romanos olhavam para Ele e diziam: é um condenado, é um criminoso.
Os judeus olhavam para ele e diziam: ele é um herege. Os discípulos olhavam para Cristo e viam como símbolo de derrota, porque eles não entendiam. Ninguém estava vendo o que Deus estava vendo. Mas Deus, olhando para Cristo, o homem, ele enxergava a maior vitória dele nessa terra. A mesma cena, olhada com olhares diferentes. Deus abre os nossos olhos. E você na prova, talvez você não está enxergando, mas Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus está ali cuidando. É só você pedir para Ele abrir seus olhos, é só você olhar do outro ponto de vista, e você vai ver o agir de Deus. Aplauda ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Quem foi abençoado? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pastor Toninho. Grande amigo de anos. Glória a Deus. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado por aquele queijinho que me deste ontem. Ai, se ele viesse um queijo mineiro. Glória a Deus. O Senhor está nos abençoando através da sua vida. Pastor Toninho está virado no oftalmologista, né? Tira o véu, tira as camas. É uma benção. Irmãos, vamos encerrar agora então. E temos que voltar às 19h30. Eu creio que eu quero deixar aqui uma palavra de fé. Vai ser um culto marcante. Nós vamos ouvir algo da parte de Deus que será um divisor de águas na sua vida e no seu ministério. Deus tem algo especial nessa noite, irmãos. Eu não sei como Ele vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Então não se atrase, que nós vamos começar às 19h30. Que Deus te abençoe. E não esqueça da campanha. Pague a janta do seu irmão. Escolha alguém. Abençoe alguém, tá bom? Deus te abençoe.